Bom, e qual é a expectativa dos líderes partidários para a reunião de logo mais às 3 da tarde e também para as votações da semana no plenário da Câmara? Vamos ao vivo para o Salão Verde conversar com a repórter Mariana Pschitek. Mariana, a semana começa com um clima político um pouco mais favorável a votações? Olha, Cláudia, é difícil dizer, né? Para tentar antecipar um pouco o clima das votações aqui na Câmara ao longo dessa semana, nós vamos conversar com dois líderes partidários. O líder do PPS, deputado Rubens Bueno, e o líder do PR, deputado Lincoln Portela. Vou começar com o deputado Rubens Bueno. Essa medida provisória que está no primeiro item da pauta 532 é relatada por um deputado do seu partido, o deputado Arnaldo Jardim. Mas parte da oposição é contra essa medida provisória. Você acha que é possível fazer um acordo e votar essa semana? Olha, o deputado Arnaldo Jardim tem reunião marcada para esta terça-feira, logo de manhã, onde está tratando de buscar uma saída, um consenso que encontre o resultado melhor desta medida provisória. E de outro lado, com relação aos Correios, e aí é que é o ponto, nós vamos lutar para não permitir que sejam criadas empresas a bela decisão dos Correios sem ouvir o Congresso Nacional. Aqui estão os representantes do povo brasileiro. E lá são figuras contratadas, comissionadas, e nós sabemos como funciona. Então nós queremos continuar sob a égide, sob o manto do Congresso Nacional, as decisões com relação aos Correios no Brasil. Mas o senhor acha que é possível votar essa semana? Eu acho que sim, até porque o deputado Arnaldo Jardim, não só por sua competência, habilidade, mas muita seriedade naquilo que ele trata, ele já vem trabalhando há muitos dias a respeito dessa medida provisória. Eu tenho certeza que ele vai encontrar aí a melhor saída para o país. Vamos perguntar então para o deputado Lincoln Portela, líder do PR. O senhor acha que é possível avançar nas votações, votar pelo menos a medida provisória 532? É possível sim. Na realidade, nós precisamos encontrar os pontos onde nós temos uma maior convergência, deixando claro para uma discussão mais ampla os pontos de maior divergência. Em relação a essa questão dos Correios, o deputado Rubens Bueno não deixa de ter razão. É uma medida mais polêmica, é um assunto mais sério para ser votado por uma medida provisória desta maneira. Mas o Partido da República, juntamente com o Bloco, continua estudando a matéria. Nós estávamos prontos para votá-la, mas os nossos técnicos têm encontrado algumas dificuldades ali. Mas, por certo, conversaremos até o fim da tarde para vermos a possibilidade de votarmos esta matéria com uma tranquilidade maior. Deputado Lincoln Portela, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, porém antes gostaria que o senhor acompanhasse comigo a seguinte notícia que está no portal Folha.com. Temer é escalado pelo governo para tentar evitar a implosão da base. Os sinais claros de fissura de sua base de sustentação no Congresso, com esses sinais, a presidente Dilma Rousseff pediu ao vice-presidente Michel Temer que passe a trabalhar na articulação política ao lado da ministra Idely Salvati das Relações Institucionais. E logo mais abaixo, a informação de que PMDB e outras legendas menores acumulam insatisfações. Reclamam nos bastidores que a faxina ética de Dilma ambiciona enfraquecer seus aliados. Essa percepção acendeu uma luz vermelha no Planalto há alguns dias, mas só houve reação real após o alerta do ex-presidente Lula. Eu gostaria de saber, líder, o seguinte: o senhor permanece sendo líder de um partido que é de apoio ao governo Dilma ou não? Não, a primeira coisa é sobre Michel Temer. Eu acho que é uma excelente escolha, foi presidente desta casa já por algumas vezes, tem um trânsito muito bom com os parlamentares e conhece muito bem a linguagem da Câmara dos Deputados. Um homem sério, vice-presidente da República. Uma segunda coisa, em relação à faxina ética, o problema da casa em relação ao governo não é a faxina ética. O Partido da República, por exemplo, é plenamente favorável a essa faxina ética no Ministério dos Transportes, em especial que todas as apurações sejam devidamente feitas, encontrados culpados, que sejam rigorosa e exemplarmente punidos. Isso é muito claro, isso se estende a todo o governo, é óbvio. Agora, em relação a estar na base, há um grande problema. O governo tem uma questão hermenêutica com a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, ela não tem problemas em relação à faxina ética, mas sim na hermenêutica do governo com a Câmara. E eu, como líder da base, tenho falado essas coisas em todas as reuniões. A forma de tratamento, a maneira como tratar, a maneira como se relacionar, principalmente com uma base que tem sido tremendamente fiel
como foi nos 6 primeiros meses. Uma outra coisa ainda, nós estamos no Partido da República estudando e hoje, por certo, traremos o resultado desses estudos sobre o nosso posicionamento. Há uma tendência, não está completamente definido, depende de uma reunião ainda, há uma tendência do partido ir para uma posição de independência, num apoio crítico. Não temos a ideia e o sentimento de irmos para a oposição, mas de um apoio crítico e continuando acreditando no governo Dilma Rousseff. E deputado, uma eventual mudança de posicionamento seria tomada essa decisão ainda hoje ou não há data para isso? Como é que estão essas avaliações e essas negociações? Na realidade, desde a semana retrasada, eu já fiz uma reunião na minha casa com alguns parlamentares, pelo menos 30 deles. Depois tivemos uma outra reunião na casa de Luciano Castro, com toda a bancada de deputados federais e também dos senadores, e estamos tomando uma posição única. E fiz avaliações e aquilo que eu disse, na realidade, uma tendência de irmos para uma posição de independência e talvez ainda hoje. Ok, deputado líder do PPS, deputado Rubens Bueno, falando um pouco da crise ainda, o senhor acha que os debates ainda vão estar muito girando em torno das denúncias? Essa semana vem o ministro Pedro Novaes aqui à Câmara, o senhor acha que mesmo assim vai ser possível votar e discutir projetos na Câmara? Olha, esse governo, além da corrupção que está instalada e a cada dia um novo escândalo, também sofre de paralisia, né? A sua gestão mostra que pouca coisa se fez nesse período de 7 meses. Então é preciso cobrar do governo a sua gestão no sentido de enfrentar os graves problemas do país. A questão da violência, a questão da saúde pública, nós estamos vendo no dia a dia, estamos vendo questões fundamentais que precisam ser enfrentadas. E o governo parece que passa desapercebido, distante do povo e até da articulação política. E eu quero aproveitar aqui o deputado Lincoln Portela, líder do PR, e dizer o seguinte, há 2 tipos de tratamento, né? 2 pesos e 2 medidas. O governo faz o que fez com relação ao Ministério dos Transportes e fazendo com que o PR seja colocado à execração pública da pior forma possível, e com relação ao PMDB e ao PT não faz nada. Não fez nada com relação ao Palocci, não fez nada com relação à Irenice, não fez nada com relação à agricultura do ministro Rossi, não está fazendo nada com relação ao ministro Novaes do turismo. Então, preciso ter um peso e uma medida para poder trabalhar juntos naquilo que disse o líder do PR. Queremos a faxina sim, mas queremos que se faça de uma forma geral e com todos, e não escolher alguns para poder tirar proveito político disso. Deputado Lincoln Portela, o senhor concorda que existe uma diferença de tratamento? E uma outra pergunta, está previsto mesmo um discurso do senador Alfredo Nascimento no Senado hoje, anunciando o novo posicionamento do partido? Hoje, às 3 horas, o ministro Alfredo Nascimento o ex-ministro Alfredo Nascimento, senador Alfredo Nascimento, fará o seu pronunciamento da tribuna do Senado, provavelmente com essa posição de independência. Agora, eu fico numa posição até um tanto quanto desconfortável. Eu já pedi essa faxina ética em todos os setores do governo, para não dizer que eu estou pedindo essa faxina ética pelo fato do PR ter enfrentado os problemas que enfrentou. Parece revanchismo, parece uma forma de retaliação, mas na realidade não é revanchismo, não é retaliação. Em relação ao Partido da República, até agora nenhuma prova contundente, nem prova superficial foi entregue contra nenhuma das pessoas que estavam ali no Partido da República. Nenhuma fotografia, nenhuma gravação, nenhuma empresa dizendo que estava sendo achacada e que estava sendo pedido algum tipo de propina. Agora eu tenho deixado bem claro que uma investigação seja feita devidamente, principalmente no Ministério dos Transportes. E é claro, isso deve se estender naturalmente a todos os ministérios, porque onde há suspeitas e onde as denúncias acontecem, claro que elas sejam devidamente apuradas, respeitando o contraditório, que é a essência da democracia, a ampla defesa e a presunção de inocência. Mas é claro que uma faxina rígida deve acontecer, porque isso já, pelo menos, foi o perfil apresentado pelo governo federal. Deputado Rubens Bueno, na semana passada saiu um calendário de possíveis votações nos próximos meses, incluindo a regulamentação da emenda 29. O senhor acha que existe clima para votar isso nos próximos meses?
Nós temos que trabalhar para isso, né? Já que o governo não quer. A emenda 29 está aí há 11 anos para ser votada e o governo, quando na campanha, na oposição, sempre dizia que queria trazer o melhor investimento para a saúde pública do Brasil, enquanto o governo faz o contrário. Com relação à PEC 300, a mesma coisa. Nós estamos lutando para que a PEC 300 seja votada ainda este ano. A PEC 270, o fim do voto secreto aqui na casa, enfim, são vários pontos importantes. Mas quero aproveitar o deputado Lincoln Portela, e sabe do respeito que eu tenho por ele já há muitos anos, e de que nós estamos fazendo um convite e até um apelo para que a bancada do PR assine conosco a CPI do PAC, onde milhões de reais desviados em vários pontos do país, em nenhum canto foi apurado. Então pediram uma CPI é para investigar para tomar providência, para o Ministério Público acompanhar, para a AGU buscar os recursos desviados e também estabelecer, deputado Lincoln, junto com a bancada do PR, um novo modelo de gestão, para que esses fatos não voltem a acontecer. Então, este apelo é para que a CPI do PAC, que nós estamos apresentando, seja apresentado nesta casa e seja trabalhado da melhor forma que o parlamento deve trabalhar, fiscalizando os atos do Poder Executivo. Deputado Lincoln Portela, o PR tem mais de 40 deputados. Já aceitaria assinar esse pedido de criação de CPI? Isso, o PR tem 41 parlamentares e ainda temos mais 11 parlamentares de outros partidos que compõem o bloco conosco e, por certo, estarão provavelmente indo para esta posição de independência. E a avaliação de uma CPI feita da maneira correta, isso passa pelo partido. Há 3 pontos numa CPI. Primeiro ponto, às vezes a oposição perde o discurso e precisa de uma CPI. Às vezes é preciso ter aquela filosofia do quanto pior, melhor para a sobrevivência. Mas há também, como disse o deputado Rubens Bueno, que é um homem sério e um líder sério nessa casa, a posição de buscar fiscalização e os esclarecimentos devidos, não para o quanto pior, melhor, mas para que a sociedade brasileira tenha luz sobre todos os assuntos, assim como a imprensa tem trazido luz, principalmente nos últimos 2 meses, sobre as coisas que acontecem. O Partido da República estará fazendo uma avaliação sobre essa questão da CPI e, por certo, chegaremos a um denominador comum nesse sentido.